No Flamengo, informação diz respeito a Marcos Leonardo. Quero te atualizar sobre o futuro do atacante do Al Hilal. Se fala também sobre Filipe Luís no Chelsea, assunto que você soube primeiro no canal do Nicola e que tem causado enorme repercussão na Inglaterra. E fala também sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo. Ele tem sido especulado como possível reforço do Tottenham. Será que o Flamengo pode entrar nessa parada? Mercado, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que fará de Marcos Leonardo seu plano B. Rubro-negro busca há bastante tempo um atacante, com características diferentes da de Pedro. Por isso, recentemente, o Flamengo conversou com Tati Castellanos, que acaba de se mudar para o West Ham. Negociou com o Caio Jorge, mas o Cruzeiro faz jogo duro, nenhuma proposta de 35 milhões de euros foi aceita. E é por conta disso que o Flamengo abriu conversas com o staff do Marcos Leonardo. O Fla entende que poderia tirá-lo do Al Hilal por basicamente os 35 milhões de euros oferecidos ao Cruzeiro. Existem alguns probleminhas nessa negociação. O primeiro deles, o Marcos Leonardo não tem as mesmas características do Tati Castellanos e do Caio Jorge. Ele é mais centroavante, menos mobilidade fora da área. E a busca do Flamengo era por alguém que pudesse jogar de maneira diferente a de Pedro, o centroavante de referência o Flamengo já tem com o Pedro. Ainda assim, por conta de toda a dificuldade na busca por esse camisa 9, o Flamengo fez ou abriu essa exceção buscando o Marcos Leonardo. Outro problema, hoje o atacante do Al Hilal ganha 2 milhões e 700 mil reais livres de impostos e o Marcos Leonardo precisaria ceder, reduzir seus pagamentos para que pudesse ser uma opção para o Flamengo de 2026. Só para completar, o Al Hilal, que cogita não inscrevê-lo na reta final do Campeonato Saudita, houve uma mudança do regulamento e um jogador importante não vai poder ser inscrito, o Cancelo, o Darwin Núñez e o Marcos Leonardo são os três que correm risco de ficarem fora dessa lista. Apesar de correr esse risco de ficar fora, o Marcos Leonardo é muito bem avaliado pelo Al Hilal, inclusive nesse final de semana marcou mais um gol, temporada artilheira, ele é o principal goleador do time em 2025/2026. E o canal do Nicola pautou o noticiário inglês no fim de semana, foi o primeiro a garantir que se o Chelsea viesse buscar um técnico no Brasil, não seria o palmeirense Abel Ferreira, mas sim Filipe Luís do Flamengo. Pois bem, o Telegraph da Inglaterra afirmou que Filipe Luís faz parte de uma lista de possíveis nomes para a substituição de Enzo Maresca. E a repercussão na Inglaterra e no Brasil foi gigante. Embora não tenhamos recebido créditos, a informação saiu daqui do canal do Nicola. Quero acrescentar novidades. Não será por agora que Filipe Luís será contratado pelo Chelsea. Se ele estivesse desempregado e não tivesse renovado seu contrato com o Fla, até poderia haver uma proposta de 6 meses, até o fim da temporada, aquele contrato de experiência. Mas com a renovação no Fla, Filipe Luís está descartado. A tendência é que o Chelsea fique com o Liam Rosenior, que treina o Strasbourg, um dos times do grupo Chelsea. Embora o treinador do time sub-21, o Callum McFarlane, treinou de forma interina o Chelsea nesse domingo e conseguiu empatar com o Manchester City em Manchester em 1-1. Gol do empate do Chelsea saiu já nos acréscimos, marcado pelo argentino Enzo. Só para completar, registrar ainda que o Filipe Luís é muito bem avaliado no Chelsea há bastante tempo, pelo fato de ter sido jogador, pelo seu perfil como treinador, porque o Flamengo se apresentou muito bem contra o Chelsea na disputa do Mundial e também pelo fato de ser representado pelo Jorge Mendes. Só para completar outra notícia sobre o Fla, River Plate muito perto de anunciar Matias Vinha, resta apenas a realização dos exames médicos que acontecem nessa segunda-feira, empréstimo de 2 milhões e 700 mil reais. Se o River quiser ficar com o atleta em definitivo, terá de pagar 27 milhões de reais. Importante registrar que se o Vinha participar de 50% dos jogos ao longo do ano, o River Plate é obrigado a contratá-lo por esse valor de 27 milhões de reais. Hora de falar sobre Lucas Paquetá. Um dos principais e mais antigos sonhos do Flamengo pode estar mudando de clube. Uma página que cobre o Tottenham na Inglaterra assegura que o time inglês fará uma proposta ao West Ham de 26 milhões de libras. A gente está falando de mais ou menos 189 milhões de reais. Importante dizer que essa página não tem muitos seguidores e não é das mais confiáveis. Mas
se esse modelo de negociação for real, é preciso que o Flamengo entre na parada. 189 milhões de reais para um jogador do tamanho do Paquetá, de 28 anos de idade, é algo que cabe no bolso do Flamengo. O rubro-negro chegou a sugerir ao Cruzeiro, numa operação envolvendo Everton Cebolinha, 35 milhões de euros. Dá para imaginar que o Fla tem a capacidade de contratar o Paquetá diante dessas cifras. Até porque o Paquetá tem feito todo o esforço do mundo para se tornar reforço do Fla. No auge daquela crise, enquanto ele era investigado por conta de possível participação em esquema de apostas esportivas, o Paquetá deixou bem claro sua vontade de voltar ao Flamengo. Ele, no período de férias, inclusive, foi assistir a jogo com a família no Maracanã e disse, abre aspas, eu tentei muito voltar ao Flamengo. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham, 18 jogos, 5 gols, 1 assistência, titular absoluto. Seu contrato na equipe inglesa se encerra em junho de 2027. Só para completar, lembrar que o Paquetá, formado no Flamengo, deixou o clube em 2018, vendido para o Milan. Desde então ainda passou por Lyon e o West Ham na Inglaterra. Precisamos falar também sobre Filipe Luís, né? Deixa eu começar contando essa história, é um negócio legal. Na sexta-feira, eu tô meio perdido com os dias, porque como eu tô trabalhando todos os dias, para mim não tem muita mudança. Mas, enfim, acho que foi na sexta-feira, o Bruno Andrade, jornalista da ESPN, sempre muito bem informado, ele trouxe a notícia de que o Abel Ferreira fazia parte da lista de possíveis técnicos para o Chelsea. Você sabe que o Enzo Maresca foi demitido pelo Chelsea, certo? Fui fazer contatos, conversar com empresários de jogadores que estão no Chelsea, e o que eu posso assegurar para vocês é que o Abel nunca fez parte de lista nenhuma no Chelsea. Quem no Brasil agrada, interessa e faz parte dos planos do Chelsea, talvez não para agora, mas para um futuro não tão distante, é Filipe Luís. E eu publiquei num vídeo aqui no canal todos os detalhes dessa história, explicando por que o Filipe Luís tem muito mais moral do que o Abel Ferreira para o Chelsea. Primeiro, Filipe Luís jogou no Chelsea. Segundo, porque a forma como ele trabalha, especialmente a parte tática, cultura europeia dele, tudo isso joga muito a favor. Depois, porque no jogo entre Flamengo e Chelsea, o Flamengo do Filipe Luís deixou excelente impressão. E para completar, porque o Filipe Luís é representado pelo Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo, com portas abertas nos grandes clubes do futebol no planeta. O Abel Ferreira é visto como alguém muito defensivo, extremamente vencedor no Brasil, mas sem sucesso como atleta, é representado por um empresário bem pequenininho chamado Hugo Cajuda, sem portas abertas em clube algum. Enfim, diante de todo esse cenário, o nome que agrada é o do Filipe Luís. Pois bem, o The Telegraph, um dos principais portais da Europa, trouxe nas últimas horas a notícia de que Filipe Luís faz parte da lista de possíveis técnicos do Chelsea. A informação que eu tenho é de que para agora não vai rolar. Se o Filipe Luís não tivesse renovado seu contrato com o Flamengo, talvez até oferecessem a ele um contrato de experiência, 6 meses, aquela coisa de risco. Mas diante desse cenário não vai rolar. De qualquer forma, é alguém que está sendo observado de perto pelo Chelsea, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você sempre ficar atualizado nas informações do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente dele, do Mengão. Então, pessoal, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, combinado? A gente vai encerrando nessa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima.